Com certeza você já está sabendo sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O ponto que eu quero chegar com vocês é, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é de que eu jamais imaginaria que isso iria acontecer, ou que algum dia eu iria ver o que está acontecendo. Só que esse mesmo sentimento eu senti lá no início da pandemia. Essa mesma sensação eu tive na pandemia. E dentro de mim existe uma sensação muito forte de que tudo isso nada mais é do que o cenário que está sendo montado para a manifestação do governo do anticristo. E eu falo isso para vocês porque na pandemia eu vi uma entrevista que tinha me deixado chocada. Era um documentário, meu esposo estava estudando, ele é professor de Direito, então não tem nenhum cunho religioso. Era uma entrevista com um político da União Europeia e ele falava sobre a necessidade que a pandemia mostrou de um governo único mundial, né? De como governos isolados não eram eficientes diante de um caos como esse. E ontem, passando pelo meu Instagram, eu vi um entrevistado, um especialista no G1, falando que a pauta mundial agora era a nova ordem mundial. Então, aquilo que muito se falava lá atrás, as pessoas questionavam, diziam que eram teorias da conspiração, né? Nós vendo tomar forma, né? Vendo, né, tomar corpo agora diante dos nossos olhos. Então, assim, a gente vê que realmente as questões geopolíticas, os governos, eles têm mudado. Eu sou uma pessoa tão leiga para falar sobre isso, mas até um leigo consegue enxergar isso. Que essa ascensão desses países asiáticos, do Oriente Médio, enfim. E, irmãos, essa possível 3G mundial, sabe, coloca tanto temor no meu coração. O Senhor tem nos sinalizado. Igreja, nós não podemos descartar, nós não podemos negligenciar e ignorar os sinais. A pandemia passou e é como se nada tivesse acontecido. E talvez essa sensação, após o fim dessa guerra, também pode se perpetuar. Porque a gente se acostuma. E é isso que faz a diferença entre as virgens prudentes e as virgens nécias. As prudentes entenderam o chamado, as prudentes entenderam o recado e as nécias continuaram. E com certeza elas foram avisadas. Eu fico aqui tentando, sabe, imaginando que na minha mente, talvez as outras virgens tivessem falado, olha, o noivo vai chegar, e elas, não, depois, mais tarde, vai demorar. E esses são sinais que antecedem a vinda. O próprio Cristo disse que essas são as dores de parto, mas que esse não é o fim. Igreja, há 2 semanas atrás, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Eu ficava todos os dias atualizando entre Rússia e Ucrânia, no Google, na internet, para ver o que estava acontecendo. O meu coração, parece que o meu espírito estava, sabe, sentindo, eu estava estudando, eu estava vendo vídeos, especialistas falando. Então, e a palavra que Deus tinha me dado era sobre a necessidade da igreja ser luz, mas eu tenho muito receio de falar essas coisas para vocês, porque são coisas muito delicadas. E ontem, essa semana eu estou fazendo um estudo no livro de Romanos. E justamente ontem, no capítulo 13, que eu ia ler ontem, olha o que estava escrito. O tempo está se esgotando, 13, versículo 11. O tempo está se esgotando, despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Irmãos, é em tempos de caos que a igreja é chamada para ser luz. Eu vi uma entrevista do ministro da Ucrânia que me deixou arrasada. Ele falou, nós somos abandonados, nós estamos sozinhos. Irmãos, a resposta não está no exército, a resposta não está nos Estados Unidos, como eu disse no último vídeo, a resposta para esse mundo está nas mãos da igreja. É tempo de você se posicionar, de você deixar o seu pecado de estimação, de você deixar esse muro e escolher um lado. É tempo de você que talvez está triste, abatido, clamar pelo Espírito Santo, pelo avivamento. É tempo de você que talvez está arrasado nessa depressão, crer que o Senhor Jesus pode te libertar e te fazer um grande avivalista, te fazer um intercessor nesse tempo. Irmãos, a igreja precisa ser luz. O mundo tem caos, as pessoas querem uma resposta, as pessoas cobram dos governos, as pessoas cobram posicionamento de Bolsonaro, posicionamento de Macron, posicionamento de Biden, posicionamento de pessoas que não têm a salvação. A igreja sabe qual é a salvação, a igreja sabe que a salvação é Cristo. Você sabe que a sua salvação vem do Senhor. É tempo de clamar pela sua vida, pela minha vida, é tempo de nos arrependermos e tempo de pedir para que o Espírito Santo nos leve nesse lugar de intercessão. Nós precisamos orar pela Ucrânia. Irmãos, nós precisamos orar por esse país que foi abandonado à própria sorte, mas nós sabemos que o Senhor não nos abandonou. Por isso, igreja, o Senhor tem nos chamado a orar, porque o fim está próximo, a orar para que o Senhor nos leve a arrependimento, que o Senhor leve a igreja nesse lugar de arrependimento
Irmãos, a palavra que Deus me deu, que eu compartilhei no último vídeo, eu volto a repetir. Ou você será a igreja Vasti, que está ocupada nos seus próprios interesses, nos seus próprios sonhos, nos seus próprios afazeres. Ou você vai ser essa igreja Vasti, ocupada em si mesma. Ou você vai entender que você é Esther, a igreja Esther, que foi levantada para um tempo como este.